abominação da desolação. Refere-se à imagem idólatra que o anticristo irá estabelecer no templo em Jerusalém, que os judeus serão forçados a adorar. Segue os versículos de Daniel, capítulo 12, versículo 11, que diz: E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora. Mateus, capítulo 24, versículo 15, diz: Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel. E também no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 12 ao 18, também diz: Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitassem adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, e por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra. Eles dizia que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não o adorassem, a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fossem posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Os gentios e o império da besta, as nações ocidentais, também adorarão. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 12, diz isso: a terra profética. Isso ocorrerá na metade das 70 semanas de Daniel. Você pode ver isso em Daniel capítulo 9, versículo 27, que diz: E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. E também no capítulo 12, versículo 11 de Daniel diz: E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. A adoração da imagem pela massa dos judeus trará o julgamento de Deus sobre eles na forma de uma desolação na terra de Israel por uma confederação árabe de nações islâmicas. Nos Salmos capítulo 83, do verso 1 ao 8, diz: Ó Deus, não guardes silêncios, não te cales e nem fiques impassível, ó Deus, pois eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça, astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos, dizem eles: Vinde e apaguemo-los, para que não sejam nação, nem seja lembrada mais o nome de Israel, pois a uma se conclui, aliam-se contra ti as tendas de Edom e os Imaelitas, Moabe e os Agarenos, Gebal, Amon e Amaleque e a Filístia, com habitantes de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles. Eles são o braço forte dos filhos de Ló. Em Daniel capítulo 11, verso 40 ao 42 diz: Ora, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte virá com turbilhão contra ele, com carros e cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nos países, e os inundará, e passará para diante, entrará na terra gloriosa, e dezenas de milhares cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon,
e estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Por causa de consciência, um remanescente dos judeus irá recusar a se curvar à imagem e será perseguido por isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, 21 ao 22, diz isso. Em Isaías, capítulo 8, do verso 11 ao 16, diz: Pois assim o Senhor me falou com sua forte mão deitada em mim, e me admoestou a que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: Não chameis conspiração a tudo quanto este povo chama conspiração, e não temais aquilo que ele teme, nem por isso vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de armadilhas e de laço aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Em Mateus capítulo 24, do verso 21 ao 22, também fala disso, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.